dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria contar com a tua participação no programa de hoje. E hoje vamos surtar mais do que o normal. E logo, logo vocês vão saber por quê. Primeiro, quero agradecer aos nossos apoiadores, ER Assessoria e Contabilidade, Marcela Moneta Assessoria em Licitações, LS Prospera Soluções de Consórcio e Agência de Marketing Hello. Agora me conta uma coisa, tu já imaginou que crescer, entrar na vida adulta seria uma grande vantagem? Pois a maioria de nós, enquanto estávamos criança ou na adolescência, pensávamos isso. Mas mal sabíamos que este passo viria repleto de um combo de boletos, de trabalho e de excesso de cansaço. Pois hoje estamos aqui para fazer uma discussão sobre essa pauta e temos uma convidada. Elaine Kolinski, da Aster Higiene e Limpeza, estará conosco abrilhantando o programa. Então, vamos começar pensando um pouquinho assim. Elaine Kolinski, se tu achava assim, tu lembra da tua infância, tua adolescência, esperava chegar logo na vida adulta? Ah, sim, com certeza, né? E muitos sonhos, o principal eu acho que era ser professora, porque eu sou ainda daquela época que a gente idolatrava a professora, né? Ela era uma referência muito forte, então eu pensava, um dia eu vou ser professora. E com essa imagem eu achava que eu ia ser livre, né? Que eu ia ser Doce ilusão. uma pessoa, né, tranquila, que nem a professora era lá nas séries iniciais. Mal eu sabia que não, né? Só que não. E tu, Marcela, tinha esse ímpeto assim de querer ser grande? Logo? Sim, sempre quis. Sempre quis. Sempre tive o sonho de fazer, acontecer. Sempre dizia que a minha vida ia ser pautada assim, assado. Sempre fui assim desse jeito, né? Só que eu tinha menos idade. O capricorniano, ele é uma pessoa velha dentro de um corpo novo, né? Então, eu sempre tive essa vontade, só não sabia que ia ser tão estressante. E tu, Elaine? Eu queria ser chefe. Sempre? Sempre, desde sempre. Sempre brincava, o que tu vai ser quando tu quer ser chefe? Não quero ser professora, não quero ser chefe. Quero todo mundo assim, uma mesa e todo mundo... Sempre gostou de mandar? Sempre. Gostar, eu gosto. Agora, conseguir que é o problema. E vocês tiveram, assim, alguma frustração de chegar na vida adulta e se deparar, ou nunca pararam para pensar sobre isso, foram levando? A frustração é o boleto, né? É receber boleto todo mês, escola, creche, conta de luz, de água, aí tu tem que ir atrás, correr, isso é uma frustração, a gente tem que seguir, mas existem muitas coisas boas na vida adulta. Tô brincando, tá, gente? Não levem a sério, mas é frustrante, é um saco, tem que pagar a conta. Sabe que essa questão dos boletos, eu sempre também reclamava do boleto. Aí eu vi uma moça falando um dia e bateu, porque ela disse assim, a gente reclama do boleto, mas a gente tem que agradecer que tem dinheiro para pagar. Exatamente. Sim. O pior é quando chega esse boleto e tu não tem como pagar. Tem uma trend no Instagram que é: vamos fazer o chá revelação para ver qual boleto que vai ser pago esse mês. Tirando sorteio do boleto. Ai, gente, eu adoro isso. Elaine, se tu pudesse sumir por um dia da vida adulta, assim, fugir, tu iria para onde? Eu iria, sei lá, para um lugar elegante, uma lareira, frio. Sumir sem telefone, sem nada, sem ninguém. Isso deve ser bom, né? Eu acho. Sozinha. Deve ser bom. Um vinhozinho ali, tranquilo. Deve ser muito bom isso. Sim. Um dia eu consigo. Eu, de vez em quando, dou umas fugas assim com meu marido. O ano passado, em férias de julho, peguei só eu e ele, assim, fomos pra praia, sem movimento na praia, sem filho, sem nada. Ficamos num apartamento desse tamanho, mas todo equipado, não precisava mais nada. Era vinho toda noite, aquela tabuinha de frio, saía para jantar. Consegue, né? Consegue. Tá vendo? Mas o único problema é que realmente as pessoas falam que eu não paro de trabalhar. Mas é que eu amo o que eu faço, gente. E aí, ontem era um dia eu comecei a fazer um relatório
E eram 7 horas, eu não tinha saído do escritório ainda. Ah, não. Tava tocando direto, eu disse, não, eu tenho que ir, porque eu tenho academia, eu tenho que ir. E Senão eu aquelas, fico. Eu não tô aquelas nessa fase. expectativas, assim, que a gente tem, vamos ver se vocês lembram. Aquelas expectativas que, quando a gente é criança, quando eu crescer eu vou dormir a hora que eu quiser. Eu vou ganhar dinheiro para poder comprar tudo. Uhum. Vocês tinham alguma expectativa, assim, ficavam imaginando, isso é o sonho de consumo de ser grande? Eu queria ter. A gente, quando é criança, a gente gosta. Assim, eu sempre gostei de comer besteira. Os meninos são iguaizinhos a mim. Então, tipo assim, leite condensado, leite ninho. E eu ficava pensando, poderia ter um estoque de leite ninho, né? Um estoque de leite condensado em casa. Olha só a cabeça da criança, né? Só pensava em comida. E aí eu disse assim, não, quando eu crescer eu vou ter muito, muito pacote de batata frita, refrigerante. Olha só que legal, né? Não escutem, tirem as crianças da sala. E aí, depois que eu cresci, eu disse assim, gente, mas a gente não pode comer essas porcaria, né? Isso é muito coisinha de criança, né? E aí, tipo, hoje são os meus filhos que fazem isso. Mãe, salgadinho. Mãe, só o refri que eles não tomam. Mas, tipo, eu queria ter essa casa assim, casa na cabeça da gente, sabe? Da criança, bala, né? Mas o teu é muito melhor. O meu era tomar biotônico Fontoura. Olha, Tu já queria o álcool, né? Desde a infância. A mãe comprava biotônico Fontoura pro meu irmão. O meu irmão era virado só em joelho e cabeça, né? E aí eles não me davam. Aí quando eles iam na minha avó, eu me sentava, tinha aquelas xícaras de cafezinho, a mãe tinha. Eu botava o biotônico Fontoura, me sentava na frente da televisão tomando biotônico Fontoura. Tá fazendo efeito até hoje. Tomou demais. E tu, Elaine? Na minha época, né, os clubes estavam em alta, então tinha a sexta, sábado, até no domingo, né, tinha até as 2 da manhã, e eu via os meus primos mais velhos todos se arrumando para ir pro clube, para ir pra discoteca, e eu ficava assim, olhando a minha prima se arrumar assim, eu ficava, nossa, era a coisa mais, era uma liberdade, assim, e eu queria ir, dizia, mãe, quando eu vou poder ir? Quando eu quero ir? Mãe, mas eu não posso ir, mãe, quando eu posso ir? E aquela vontade de sair. Então, essa vontade de sair de casa e poder sair sexta, sabe? Ainda domingo era uma coisa. E depois, quando eu me tornei adolescente, eu vi que não era bem assim. Nem era Porque tão tu bom. tem que pagar a entrada no sábado, na sexta, no sábado, domingo, e o dinheiro não alcançava. Saiu os três. tem que escolher. Então, ali já começou assim, opa, peraí, não é bem assim sair, não. Tem que pagar para sair. Então já começa a frustração lá na adolescência, né? Não ter o dinheiro para pagar a entrada do clube. E tu, Tati? Eu queria ter essa coisa assim de ir para os lugares e comprar o que eu quisesse. Eu me lembro muito que minha realização era comprar uma coisa de marca. Era comprar alguma coisa de marca, porque eu nunca usava marca. E o que eu conseguia, às vezes, juntando o troco, vai no mercado, fica com o troco, sabe aquelas coisinhas assim? O que eu conseguia era comprar a agenda da gangue. Então, eu guardava o ano inteiro os troquinhos para chegar no começo do ano e comprar a agenda da gangue. E outra coisa era assim, essa liberdade de poder sair, porque o máximo que eu conseguia fazer, quando criança, era ir no bar da esquina. Então, eu ia lá no bar da esquina comprar. Então, eu queria ter a liberdade de poder andar na cidade, fazer um monte de coisa. Aos poucos a gente vai conseguindo, né? E me digam outra coisa, assim, ó. Quando é que vocês deram aquele choque? Agora eu tô adulta. Eu saí de casa com 15 anos, né? Eu já contei essa história. E, tipo, a minha avó ficou recebendo a pensão da gente, e quando o pai faleceu, a maioridade ia até os 21 anos. E aí a gente ficou recebendo pensão alimentícia, e a minha avó, quando eu fiz 17 anos, a minha avó disse, não, tá na hora de vocês irem viver, né? Não dá, e a gente queria ir para Recife, a gente estava no interior, e aí eu recebi o dinheiro e fui para casa. E tipo, a gente pegou, estourou o dinheiro, eu e meu irmão, a gente estourou o dinheiro assim, primeiro fim de semana, quando foi na outra semana, festa e tal, e aí quando foi na outra semana, a Anderson olhou pra mim e fez, a gente tem que comer? Eu disse, e agora? Tipo, vovó, né?
Mas, tipo, foi ali que eu acordei e disse, gente, eu tenho que... E aí tu começa a fazer aquela coisa de guardar, fazer compras no início do mês para até o final até o final do mês. Foi ali com 17 anos que eu tive esse choque, né? E eu brincava com o Anderson, né? Dizia, que loucura, a gente era jovem, a gente não tinha filho, não sei o quê, então a gente se permitiu. Então foi ali, foi com 17 anos que eu acordei, que disse, gente, eu tenho uma casa, eu tenho que me cuidar. E tu, Elaine? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E quando eu recebi o meu primeiro salário, né, eu já tinha feito tantas contas que não deu para pagar metade delas. Porque é aquela vontade de comprar, de sair, e eu já estava trabalhando e já estava vendo o que eu queria gastar, e como morava em cidade pequena, né, então a gente ia comprando no crediário. E recebi o primeiro salário e daí tomei aquele choque que não deu para pagar metade das contas. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então... Bora passar lá. Bora pedalar. Como fazer? Sabe que eu comecei a trabalhar com 17 para 18. E o meu primeiro salário foi... Eu disse para a mãe assim, mãe, quando eu receber o meu primeiro salário, nós vamos fazer um rancho sem perguntar quanto está dando. Porque a mãe, a gente ia para o mercado, passava 3 coisas, ela dizia assim, quanto deu? Tanto. Ah, tá, então dá para passar mais essas. Tanto. Então, quando eu receber, mãe, nós vamos, a senhora não vai perguntar quanto está dando. Aí eu recebi, nós fomos, era um Assum que tinha ali na Benjamin. Acho que foi o primeiro Assum que existiu no mundo. Nós fomos de ônibus para casa depois. Com tudo, com aquele monte de sacola, mas feliz, sabe aquela coisa assim? Compramos tudo. Comprei tudo que eu tinha vontade. Tudo que tinha vontade não, porque a gente sabia o que podia comprar. Mas aquela coisa, sem perguntar. Deu, não deu, sabe? Sei lá, talvez para algumas pessoas seja bobagem isso, né? Mas para mim foi uma vitória, eu me senti... Não, mas hoje em dia tu comprar um café, um negócio de ovos, um azeite, tu já fez uma feira, um rancho, tu é milionária, entendeu? Porque o café tá caríssimo. Eu comecei a trabalhar também com 15 anos, sendo professora de escola infantil, e aí quando eu cheguei em casa, e na época, assim, ó, como eu tinha aula, eu fazia ensino médio ainda, magistério, e eu tinha aula todas as manhãs e uma tarde. Então a escolinha me liberou, mas elas descontavam aquela tarde. Era o equivalente hoje, assim, nós temos o salário mínimo, eu ganharia o equivalente a uns R$750, eu não ganhava nenhum salário. E aí eu cheguei em casa com aquele valor bem faceira e tal, e a minha mãe disse assim, que bom que tu recebeu, agora tá aqui, a conta da luz é tua. Não, a conta da luz não, a conta do telefone é tua. Dava mais ou menos uns R$250. Já foi? Já foi. Daí eu disse, putz, isso é que é ser adulto. Eu trabalhei achando que eu ia comprar uma roupa para mim, não. Agenda da gangue. Agenda da gangue. Daí eu já queria mais, né? Mas, gurias, assim, se vocês voltassem atrás, o que vocês gostariam que tivesse dito para vocês? Olha, a vida adulta é assim, te prepara que a vida adulta é desse jeito, tu precisa enfrentar essas coisas. Elaine? Eu teria começado a economizar lá no meu primeiro salário. Sério, eu deveria ter começado a guardar uma parte do meu dinheiro lá atrás. Porque hoje eu já tô com 45. Eu comecei muito tarde. Eu acho que eu venho de uma geração muito consumista. Então a gente tinha que ter, comprar. E já comecei gastando mais do que o que eu tinha. E nunca tive educação financeira. E isso hoje eu vejo a importância. Hoje o meu filho, né, ele recebe valores às vezes das dindas, dos avós, às vezes ele faz uns biquinhos, eu pago ele e eu já digo para ele, o que tu vai guardar e o que você vai gastar. E ele sempre tem dinheiro na carteira, ele sempre tem. Eu acho que isso me fez muita falta, porque eu aprendi agora, aprendi agora, há 10 anos atrás, a importância da gente fazer uma reserva e guardar uma
parte do que a gente recebe. Eu tenho que falar que quando ela falou a idade dela, eu fiquei olhando, gente, ela não tem listra aqui na testa, gente. Esse botox tá bom, hein? Tá bem, Tá linda, olha essa cara! Eu tô impressionada. 45. Ai, o teu ensinamento seria passe filtro solar. Tu e o Bial, passe filtro solar. Gente, Qual seria o que tu gostaria de ter? O meu ensinamento, Papai Mundo, ele não ensina como nosso pai e nossa mãe. Papai Mundo, ele é cruel às vezes. Então, eu tento hoje com os meus filhos, porque eu tenho uma relação muito conturbada com a minha mãe. A gente tem uma coisa kármica muito forte que a gente vai ter que resolver em outras encarnações. Mas eu tento passar para os meus guris que a gente precisa estudar, a gente precisa escutar mais. Eu sempre brinco que quando acontece alguma coisa que eles se machucam, que eles se frustram, eu digo assim, escuta a tua mãe, que enquanto tu escutar a tua mãe, tu vai ser muito feliz. E aí acontece. É muito engraçado que as coisas acontecem meio que instantaneamente, né? Então, hoje, se eu pudesse ver a Marcela de, sei lá, 98, que foi quando eu saí de casa, bem na Copa do Mundo ali da França, eu diria para ser mais... A resiliência a gente aprende, mas ser mais paciente, né? Eu entenderia isso. Isso que a Elaine também falou é muito importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente não tinha reserva, não tinha nada. Então, ter uma educação financeira também é importante. Mas eu acho que o mais importante é ter uma cabeça boa. E, infelizmente, o Pai Mundo não ensina. A gente aprende no osso. Cabeça boa faltou. Não, eu acho que entender que nem todo mundo é do bem. Isso é muito, muito claro. Às vezes a gente decepciona-se com as pessoas, porque às vezes tu acredita, não, essa pessoa não vai fazer isso comigo. Faz. Exatamente. E era isso que eu me ensinaria para a Elaine lá, de olha, vai sempre com o pé atrás, porque sempre tem alguém, quando tu acha que a pessoa não pode fazer, ela faz. Infelizmente, né? Existem pessoas que não têm essa ética, que não têm essa... E acabam acham que podem passar por cima de todo mundo, Então tenha essa desconfiança sempre, né? A gente sempre ouve, né? Engraçado isso que tu falou, e a gente diz assim, ouça a tua intuição. É verdade. E às vezes a pessoa, às vezes eu cismo, é muito engraçado que eu cismo e a pessoa, tu é louca. Ai, fulana, ai... É um amor, não sei o quê. Eu disse, tá, gente, desculpa, foi um sentimento que eu tive, pode ser que eu tenha ranço. E aí depois, sei lá, 500 anos depois, gente, que fulana fez aquilo, eu digo, era a Marcela que tinha ranço, entendeu? Mas eu sempre ouço a sua intuição. Mas ouça a sua intuição, verdade, porque infelizmente... As máscaras caem. Exato, mas infelizmente, mas a gente tem que estar sempre pronto para isso, né? Eu também iria para a questão financeira, porque eu acho que a nossa geração não foi ensinada a pensar em economizar, nada disso. Era ter para consumir naquela hora, né? Era suprir a necessidade, tinha dinheiro e suprir a necessidade. Então, acho que essa questão da educação financeira e uma coisa assim, aproveite todas as oportunidades. Porque às vezes tu diz assim, não vou fazer isso agora, eu faço depois, e o depois não dá tempo. Então, eu teria viajado mais, passeado mais, feito mais festa, mais tudo, mas aí tu vai ficando, depois eu faço, ou agora não tenho dinheiro. Só que quando tu quer, tu consegue, tu dá um jeito. Então, acho que são essas coisas. Se a gente fosse assim, simplificar, tá? 3 coisas que vocês colocariam num kit sobrevivência para a vida adulta. O que tu colocaria? 3. Dinheiro. Falta 2. Tá, eu tenho que falar 3. Sim, cada uma fala 3. Dinheiro, paciência. Dinheiro, paciência e... Ai, gente, é que se eu falar persistência é parecido, né? Dinheiro, paciência e... Tá, vai tu, depois eu pego o copinho. A outra, Elaine. 3 coisas. Eu acho que eu teria desenvolvido mais o meu lado espiritual,
que eu acho que vem muito em encontro dessa questão de a gente ter esse sexto sentido mais desenvolvido para saber quando a gente está caindo numa enrascada ou não, tá? A questão da parte financeira, eu acho que é importante, deveria ter um manualzinho ali dizendo, ó, guarda, nem seja 2%, 3%, 5% que você ganha, esquece, coloca lá em qualquer aplicação, sei lá, e esquece aquilo, né? E eu acho que eu teria a terceira agora. Acho que eu teria vivido um pouco mais também, Tati. Teria aproveitado um pouco mais as oportunidades sem medo. Teria me jogado mais assim nas oportunidades. Forte, hein? Eu cuidaria mais da minha saúde mental. Não ri. Mas sério, essa coisa do mental, do emocional é muito... Ele nos leva a lugares que a gente não imagina, né? Então eu teria tratado melhor isso, cuidado melhor disso, cuidado mais do corpinho e ter vivido mais realmente, ter viajado mais, e um curso de inglês, isso teria que estar no kit. Olha que a gente teve um curso de inglês. Colega, né, que foi lá nos visitar, que bombou, né? Então acho que esse colega aí vai ter uns bons contratos aí com a galera. Isso sim. E você? Eu, nem tudo que a gente faz é só pelo amor. E aí eu penso bem na questão profissional, porque eu amava o magistério, fui professora, mas não me deixou muito aquém financeiramente. O amor não foi recíproco. O amor não foi recíproco, né? Então, a vida profissional é muito mais só do que o amor, eu teria pensado. E não deixei de ser avisada, né? Teria colocado nesse kit toda a questão de aprender sobre formas de me comunicar melhor, no sentido de me vender como pessoa e vender tudo que eu tinha, né? Que eu tive que aprender agora na marra, que todo mundo vende, mas ninguém acha que vende, todo mundo acha que não sabe, só que isso é o que nos impulsiona para qualquer coisa. E teria focado nas coisas de crescimento pessoal, porque também é o que vai dando base para que a gente tenha melhores oportunidades e alcance outras coisas na vida, né? Então seriam as coisas. Agora, a gente sabe quando entra na vida adulta, a gente toma aquela enxurrada assim, né? Que nem o mar, tu toma um primeiro caldinho e tu levanta, quando tu nem respirou, já tá tomando o segundo e aí vai. Tá rolando lá, perdendo o biquíni e tá rolando na praia. Mas tá tentando sobreviver. Como é que vocês fazem hoje para não surtar na vida adulta, com todas as chapuletadas assim que vai dando? Vocês conseguem ter um bote salva-vidas? Assim, eu sei que eu vou fazer isso, eu vou dar uma respirada, uma relaxada, como é que é? Ho'oponopono. 108 repetições. Sinto muito, me perdoo, me amo, sou grata. A hora que eu vejo que eu vou estourar, eu sento e fico lá quietinho. Agora eu faço na esteira, 20 minutos de Ho'oponopono todo dia, para conseguir botar a cabecinha no lugar, senão eu vou sair batendo nas pessoas. Então aí eu não bato, saio tranquilo. Eu tô na TPM, então não adianta. Já me estressei. Quando eu tava saindo, o bebê cocô. E aí o meu marido na reunião, e ele, cocô! E o meu marido, vocês estão ouvindo o áudio aqui da casa? Aí o pessoal, não. Ele, que o meu pequeno tá com vontade de fazer cocô, e a mãe dele não quer deixar ele fazer cocô. E eu tenho que sair! Então, tipo, não adianta, gente. Eu já surtei hoje de manhã, então eu só rezo e peço abrir os chakras e, tipo assim, ponho uma música alta pra ver se eu me acalmo mais, mas, tipo... Não adianta. A TPM, ela já nos mostra que a paciência, ela tá bem na pontinha do pé, assim. E tu, ela? Atividade física. Há muito tempo eu comecei a correr e eu me apaixonei pela corrida justamente por isso. Final do dia, cansativo, você chega em casa assim que você não quer nada. Mas eu coloco o fone de ouvido, calço os meus tênis e saio para correr.
Às vezes corro 8, 10, 15, depende. Depende Quanto do mais nível. estressada, Minha mais meta de vida, aí eu quero ser ela. Deixa os meninos crescer um pouquinho, que aí eu vou ver se eu vou sair pra correr de noite. Mas a atividade física é um cano de escape maravilhoso. Para mim, funciona muito bem. Então, eu volto da corrida com uma outra energia. Eu volto cansada, mais cansada às vezes, mas é uma outra energia. Aí sim eu consigo daí tomar as decisões. E mesmo as decisões do dia a dia, às vezes tem alguma coisa, eu digo assim, não, calma, hoje tem treino. Então, depois que eu Por isso que ela tá com treinar, essa eu vou cutis, tá vendo, pensar. gente? E Ela tu, corre. A Tati também ia correr. Eu né? também sou do esporte e eu gosto de variar. Eu gosto da corrida, até tô fraca nos meus treinos, mas assim, suar no esporte. Agora tô fazendo crossfit, também tô toda demolida, toda dolorida, mas parece que daí o teu foco vai para outro lugar. Ao invés de estar lá no estresse, não, vai para dor na perna, que é mais leve do que o estresse que tá te esperando ali. Então, acho que essas coisas, assim, também são válvulas de escape. E uma coisa, quando eu tô demais, assim, estressada, aquele ponto que tu não aguenta nem se olhar no espelho, eu preciso ver o mar. Bah! Assim, ó, parece que o ano passado teve um momento assim, que eu não conseguia nada, nem raciocinar mais. Eu disse, vamos pra praia. Eu fui passar o dia. Eu cheguei, eu olhei pro mar, eu chorei. Porque precisava, assim, parece que o cheiro do mar, o sol, a areia, o ambiente, aí revigora. Daí voltei depois, vamos lá, mais segue. Mais um ano. Segue, né? Então, acho que é tudo isso. Assim. Acho que a gente precisa ter as válvulas de escape e os momentos. Se tu também passou por alguma situação assim, fica lembrando aí, conseguiu lembrar da tua infância, tua adolescência, como é que era, todas as tuas expectativas para chegar na vida adulta, conta pra gente, deixa nos comentários. Se tu ainda não passou por isso, tu não tá assistindo esse programa, tu é muito novo. Então, fique conosco que no próximo bloco o assunto também vai mexer com as estruturas do feminino, com todas as mudanças de menopausa, pré-menopausa. Homens que acompanham o programa, assistam para dar aquele sossego para sua esposa. Beijo, até daqui a pouquinho. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Tic-tac, tic-tac. O relógio biológico está passando para todo mundo, inclusive para ti que está sentada do outro lado. Pois é, está chegando para todas nós. Pressão da sociedade, todas as questões hormonais e que vão fazendo com que a gente se sinta desconfortável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quem de nós já entrou na menopausa ou está próxima disso? Adivinha? A chefe. Já. Como é que está sendo esse processo para ti? Horrível. Horrível. Eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Lima. Que tá bombando, por sinal. Bombando. E aí o cara pergunta para ela assim, me conta, como é que são esses tais desses calorões? Dizem que é um inferno. Sim, realmente, é tu cozinhar de dentro para fora. Não tem como explicar. E aí ela responde, mas esse não é o pior.
O pior é que a gente perde massa cinzenta. A gente esquece das coisas. Tu esquece. A pessoa te falou, amanhã nós temos uma reunião. Tá. Se eu não anotar, esquece. Não lembro de mais nada. E esses dias eu falei isso para o Henrique. Eu disse, meu filho. Eu disse, Henrique, a mãe não lembra o que tu falou. Mãe, mas eu te falei ontem. Vou te dizer de novo. Menopausa, esquecimento, a mãe não lembra. Tá bom, mãe, eu vou começar a te falar 2 vezes as coisas. Eu disse, não, e não adianta falar 2 vezes seguida, tem que ser uma agora, outra depois, que a gente esquece. Infelizmente, aí tu começa a tomar metilcobalamina, começa a tomar as coisas para a mente. O exercício físico tem ajudado realmente a atividade física, desde que eu comecei fazem 3 meses? 3 meses, e tem ajudado muito, os calorões diminuíram. Então, oriento quem não entrou, que fale com seu gineco, comece a pensar nisso, em como preparar-se para a menopausa. Mas a questão de esquecimento, a gravidez, ela traz muito isso, o esquecimento, né? E a Covid também, né? Então, eu tive gravidez e Covid ao mesmo tempo. Então, e até hoje não consegui restabelecer. Então, tem coisas assim que eu anoto. Tem meu despertador do celular, tá? Ele tem tarefas, acho que tem umas 50 tarefas para tocar, senão eu esqueço mesmo. Ou eu anoto, como eu não posso estar com uma agenda o tempo inteiro na mão, o meu despertador me lembra. Às vezes, toco o despertador e digo, o que é que tá dizendo que é para eu fazer? Sei lá, desligar a carne. Mas é isso. Às vezes eu tô nessa fase. Eu não tô nem pré-menopausa, mas eu acho que a Covid e a gravidez foram terríveis para mim. Esse material da Fernanda, ó. Esses vídeos da Fernanda estão bombando agora. Quem não viu ainda, vai procurar Fernanda Lima, porque eu quero ver o episódio completo até. Foi uma entrevista que ela deu para o Marcelo Tassi. Isso. E ela traz bem esses pontos, e aí, sabe quando tu liga assim uma chave? Eu acho que eu tô com isso. Eu tô com 45 também, mas eu tô começando a sentir essas questões assim, ó. Esquecimento de coisas simples que antes estavam sempre na minha cabeça, esquecimento, me perder nas coisas, o cansaço excessivo, a falta de ânimo, uma gangorra emocional. Então, agora eu tô rindo, daqui a 2 minutos eu tô chorando, irritabilidade, e o cansaço, eu posso dormir o dia inteiro e eu continuo cansada, sem ânimo. Não, e é aquela coisa, quando tu te prepara para isso não ocorre, tá? É muito mais tranquilo, tá? Eu nunca me preparei, nunca me preocupei com isso, confesso. Quando ela veio, como eu tive o câncer, a medicação do câncer antecipou tudo. Então não teve nem tempo para preparo. Eu acho que eu vou ter que pesquisar. É bom. Ginecologistas de plantão, por favor, mandem seus contatos. Mas e a questão, assim, acho que a gente, além da menopausa, antes disso já tem toda a tensão pré-menstrual, que nos acompanha do momento. Às vezes tem meninas aí com 8, 9, 10 anos começando a ficar menstruadas. E a gente já tem todas essas questões hormonais. Tu, na parte do esporte, tu sente diferença de acordo com o teu ciclo? Tem. Eu sinto exatamente quando eu estou mais forte, quando estou mais fraca. E a corrida, ela faz com que você fique mais sensível a isso. Final de semana, que tem um treino longo, que tô tranquila, que não tô no meu período, consigo desempenhar sem muito cansaço, tranquilo. Agora, a semana que eu tô exatamente no meu ciclo, aí é cansativo, o corpo sente mais o desgaste. A questão da hidratação também, eu sinto que eu preciso de mais água, repor no corpo. Então, o ciclo interfere sim, desde quando você acorda até em todas as atividades. Não adianta a gente querer dizer que o meu ciclo... Eu acredito que é muito difícil uma mulher hoje ter um ciclo tão tranquilo, né? Porque a gente tem ali os hormônios, né, vão variar, eles têm essas quedas e essas altas, então ou a gente sente. Sim. Não, eu acho que sim. Até a vontade de... Tu não tem vontade. Eu, por exemplo, quando eu tô... Apesar de eu não desenvolver o ciclo porque eu tenho o DIU, né? Mas eu tenho o DIU, não é para engravidar, é porque eu tenho cólicas muito fortes, né? Então a médica
prescreveu para eu utilizar para evitar esses sangramentos, mas eu passo pelo ciclo normalmente, mas sem o sangramento, graças a Deus, porque Deus é pai, né? E aí, mas assim, eu sinto que eu não tenho muita vontade de comer doce, pronto, eu já sei que eu tô chegando, quero doce. Então, eu já me conheço, eu disse, ó, por exemplo, ontem de noite eu tava querendo dormir, e os meninos aloprando, e eu só quero dormir. Meu marido, nossa, mas como tu tá nervosa? Eu disse, eu só quero dormir. Ele fez, tá. Aí pegou o pequeno, botou do lado lá, botou ele pra dormir, e eu deitei e dormi. Eu queria dormir, tava estressada, eu queria dormir. E isso não acontece. Então, ele já sabe, ainda bem que eu tenho um parceiro, né? Porque se fosse um cara sem vergonha, não ia durar tanto tempo. E aí ele já faz, ele já pega as crianças, já, deixa a mãe descansar, não sei o que, então ele puxa essa responsabilidade para ele, mas eu já sei que eu tô na minha TPM, eu disse, sai daqui que eu não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém, e deu. Essa questão da TPM, para mim, também sempre foi muito forte na questão do humor, né? Então era assim, raivosa, abria o olho já com raiva, e aí daqui a pouco eu já tava chorando porque eu não conseguia abrir a lata de molho de tomate. Tadinho do seu Paulo. Tadinho do seu Paulo. Vai pro céu! E só que agora isso está ficando um período constante, os 30 dias do mês. Nossa. Então, por isso que eu acho que eu vou ter que pesquisar. Sabe que Mas eu já achava o ano passado, por uma questão de estava. queda de libido, assim, é absurda. E aí a ginecologista, não, tá longe da menopausa, tá, mas... Aí começa aquela coisa, mas o relacionamento também não tá tudo bem. Não é isso, não tem nada no relacionamento. Sabe que eu na TPM nunca esses transtornos, não era, mas eu tinha enxaqueca, era pior. Aí era aquela coisa de tomar Sumax, Toragesic, tudo e não aliviar. Sim, meu Deus. Eu tive enxaqueca e fiz um tratamento. Eu tenho enxaqueca constante. Gurias, será que a sociedade está preparada para essas questões hormonais femininas, questão tanto de TPM quanto de menopausa? Ou a gente... Acho que não. Ainda mais no meio que a gente vive, no meio empresarial e tudo, é muito difícil isso. Porque às vezes tu tem que estar numa reunião com o cliente e tu não pode dizer, estou na TPM. Não, sim. E as pessoas não entendem às vezes, né? Então é muito complexo isso para a mulher. A mulher tem que ser além da TPM, além da menopausa, a gente tem que passar por cima de tudo. É que muito que a gente ouve falar assim é de gestação. A mulher tá grávida, é uma gangorra emocional. Mas, gente, gravidez são 9 meses. A mulher, mesmo que não tenha Lu, por exemplo, que não teve filhos, a gente vive mensalmente essa gangorra. E tipo assim, ninguém prepara ninguém para reunião, para essas coisas. Tu tem que ter aula, tu tem que trabalhar, tu tem que cobrar cliente, até a forma que tu... Se você mandar um áudio, você na TPM, depois você ouve o seu áudio, depois você manda um áudio, num dia normal, você vê até a voz se muda. Então, e as pessoas não conseguem entender, às vezes acham, é comigo. E não é com você, flor de lis, como é que é, alecrim dourado. É com o problema de todo mundo, entendeu? Mas é que as pessoas não sabem o que está se passando contigo. Mas não vai andar com uma plaquinha, TPM. A pessoa mas não tipo tem assim, como adivinhar. Eu me lembro uma vez que eu tava no trabalho, né? E aí eu tava de culhão virado, não queria falar com ninguém, eu sou assim, não falo, não quero socializar, tipo assim, o Capricórnio fortíssimo. E aí a pessoa chegou, eu quero te dar um abraço, não sei o que, eu disse, desculpa, não é nada contigo, eu não tô afim, não sei o que. Tá, passou 2 dias, aí a gente foi almoçar juntos, não sei o que, daí eu falei assim, me desculpa aquele dia, porque pode ser que tu tenha assim, não, achei mesmo, não tem nada a ver, não sei o que, eu disse, não, mas eu prefiro te falar aquilo do que te dar um abraço mais falso do mundo, mas as pessoas cobram muito isso, as pessoas, elas... tudo bem, não tem nada a ver com o teu problema, mas assim, depois tu até reconhecer que tu pode ter sido rude, tu pode ter sido grosso. Mas assim, se tu tá vendo que a pessoa não quer, dá o tempo da pessoa, entende? Eu acho que isso é muito importante. E tu, Elaine, como é que passa pelas questões de tensão pré-menstrual? Bom, lá na loja eu tenho 2 meninas, né? Então, eu como mulher, né, eu sempre
tento olhar ou perceber quando uma das meninas responde um pouco mais ríspida, ou eu percebo que ela não tá com um semblante muito legal, já tento olhar dessa forma. O que será que tá acontecendo? Será que ela tá na TPM? Será que deu algum problema em casa com o filho, com o marido? Porque eu sei que a gente não é só o trabalho. Tem outras coisas por trás, né? Então eu sempre tento ter esse cuidado de olhar, né? Que eu tenho 2 moças e acredito que elas devem ter essas oscilações de humor. Então eu tento olhar. É claro que às vezes também nós não estamos abertos e não estamos tão sensíveis e perceber que ela não tá bem, que ela tá com cólica, né? Que ela tá mal-humorada e não tem problema nenhum. Só ela tá respondendo mais seca, mais curto. Sim, não e deu. Mas o bom é que ela é mulher, ela compreende, né? Tati, agora Se é tu um imagina, homem, ela tem 2, eu tenho 5. Olha só, nesses ambientes em que a gente às vezes é cheio de mulher no entorno, vocês já perceberam isso, que uma entra no ciclo menstrual, todas estão. Sim. Uma entra no TPM, parece que é que vai. mas disseram que isso o é corpo normal. vai. Um vai entra puxando todo o mundo no outro. ciclo, Aí tu né? imagina que eu tenho 5 na TPM. Realiza. Agora, tem uma questão assim, falando em sociedade, né? Que a mulher, ela tem todas essas questões hormonais, mas nós temos coisas que nos indignam de verdade, independente dos hormônios. E aí, vocês já ouviram aquela coisa assim, das 2, uma, ou tá de TPM ou não deu. Aham. Sabe? Normal. Tá na falta. Tá na falta. Cara, mas o que é isso? Por que a gente Absurdo. sempre tem que estar relacionada com as nossas questões pessoais íntimas? Não, tem coisa que tá errada, tu vai ficar indignada, e aí tu ouve esse tipo de discurso, né? Até parece que é uma mágica. Foi lá e sai saltitando, veio uma libélula. Vira a chave, né? Vira a chave. Até parece, nossa. Sim. E vocês sofreram, todas nós temos filhos, vocês sofreram a questão, assim, da pressão social para ter filhos? Tá na hora, quando é que vai ter filho? É aquela coisa, né? Casou, quando é que vai ter filho? Aí tu tem o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Né? Tu tem 2 meninos também? Não, tenho um só. Um só. Eu sofri essa questão de quando vai vir o próximo. E o próximo nunca veio. Né? O filho dela tá ali, ó, gente. Ali atrás, ó. Eu tive o William com 33, então tranquilo. Mas após ter ele, já começou aquela questão. E aí, quando vai vir o próximo? Porque geralmente, né, dali 2 anos, 3, já vem o próximo. E não veio. Então eu senti, sim, que todo mundo esperava. Mas estão até hoje esperando. Não, eu com o Vinícius, a gente se conheceu em 2007. O Lourenço nasceu em 2017. Então, nunca foi com esse negócio de pressão, porque eu sabia que quando vem o filho é da mãe, né? Então, eu disse, não, eu tenho que estar bem preparada para ter. Mas hoje eu já tenho o segundo, quero ter o terceiro, mas o meu marido não quer. Então, estamos nessa situação. Eu sofri a pressão de quando vinha a menina. Eu também. Porque eu tenho 2 meninos. E assim, como meu marido é 14 anos mais velho que eu, então quando estava com 24, eu tive o Henrique, já porque eu não quero um pai-avô, quero que curta bastante, né? Então a gente teve o primeiro, teve o segundo, veio outro menino, e a pressão era aquela: quando é que vai vir a menina? Vamos lá, quando é que vai? Não vai vir a menina. Tá bom assim. Eu tive o Henrique com 34 também. Naquele limite já ali, né? Ai, vai ser mãe velha. Ai, esse guri vai ser um nojo. Mas eu tive mimado. Filho de velha, vai ser Mas, mimado. Elaine, eu tive vai ser o isso. Todo Henrique mundo com fala 39. isso, né? Todo mundo fala isso, né? Vai ser filho único e filho de velha. Nossa, vai ser muito. E o pai do Henrique tem 10 anos a mais do que eu ainda. Tu imagina? Era o asilo em casa. Não, tem que. Eu acho que essas questões assim, mulher, parece que todo mundo tem o direito de meter a mão, meter o bedelho e direcionar a vida da gente, né? Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, ou tá passando tempo, ou tá ficando pra titia, e aí vai. Ou então tá louca, ou tá na TPM, ou... Oh, meu. Mas tu sabe, Tati, que quando o Lorenzo nasceu, que foi o primeiro, assim, eu tive um atrito muito forte com a minha sogra, né? Porque ela queria me ensinar a criar criança. Ela teve 2 filhos, era o primeiro neto e tal.
E isso foi um choque, assim, que tipo, teve uma época que a gente não se falava, tipo, o Vinícius que ficava levando o Lorenzo, e o Lorenzo é igual, né, fisicamente falando, ao Vinícius. E acho que com 1 ano ali, o Vinícius chamou a mãe e disse, mãe, deixa ela errar, deixa ela ensinar, porque a gente não nasce com manual, né? A criança vem, a gente sai do hospital e, tipo, vida que segue. E aí, quando o segundo veio, nossa, foi, sabe, uma tranquilidade, porque ela não meteu mais o bedelho. Ela não falou mais, ela não ficou mais, sabe? Ela disse assim, não, deixa que a tua mãe, então, isso foi muito legal, sabe? Mas que metem o bedelho. E como é que vocês se gerenciam, assim, nas questões hormonais? Tá notando, tá na TPM, faz alguma coisa, assim, para... Respirar. Respirar. Estou tentando agora, estou voltando, né? Tentar dar aquela respirada, uma meditada, coloco uma musiquinha, vou pro banheiro, tento me centrar de novo, porque esse centramento é essencial, Tati, não adianta, senão a gente sai que nem um trator, derrubando tudo, passando por cima de tudo. Então eu tô tentando, ainda não tá natural, né, essa questão da meditação diária, que eu acho que é muito importante também, como a atividade física. Eu acho que a meditação diária é para você ter esse centramento e tomar as melhores decisões. Eu sempre, essa coisa da TPM, né, enxaqueca, sempre existiu muito forte, só que eu acho que os outros não sabem. Então as pessoas não têm como saber que eu tô, né? Então eu sempre tento segurar, né? Não, eu tô com vontade de fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou bater. Eu vou tomar um chazinho, uma água, vou sair para caminhar. Quando eu tinha o escritório no centro, era muito engraçado. Quando eu ficava irritada, as gurias já sabiam, porque eu saía para caminhar no centro. Aí eu ia lá, subia, doutor, quanto pior o estresse, mais eu caminhava. Aí eu voltava 30, 40 minutos depois, com um pacote de bala embaixo do braço, jogava para cima da minha. Aí eu caminhava, para não bater em ninguém. E tu, Marcelo? Eu paro. Eu paro e fico, sei lá, eu fico num momento mais introspecto, assim, eu não medito, porque eu não consigo meditar, a cabeça tá... Mas aí eu paro, ouço uma música, vou fazer alguma coisa para sair daquele foco ali e não estourar. Tu tem essa coisa da meditação também, né, Tati? Sim, eu sou budista e aí eu faço as meditações diárias, mas quando eu tô na TPM eu gosto de me isolar. Gosto de ficar quieta e ficar no meu quarto, fuçando no celular, assim, só passando, vendo bobagem, sabe? Para não pensar, ficar quietinha. Normalmente eu sinto muito dor no seio, cólica até não muito, mas... Quantos dias dura a TPM de vocês? 30. Vou dizer de novo, tadinho de São Paulo. Eu acho que 7 dias, assim, começa na semana, daí, mas eu sinto bem. Parece que eu tô com tetão. Uma silicone. Gente, será que eu tô grávida? Não, é a TPM. Mas, gente, o relógio biológico é seu, o corpo é seu e a forma como você vai atuar e organizar, gerenciar o seu momento também tem que ser seu. Faça as melhores escolhas e conte conosco para bater um papo, para trocar uma ideia, para contar as tuas experiências. Te aguardamos. E agora, aquele jabá dos nossos apoiadores. ERG Assessoria e Contabilidade. Nosso escritório está na Zona Norte de Porto Alegre, em frente ao Shopping Lindóia. Nossa visão, nossa missão no escritório é que a sua empresa tenha sucesso, que você entenda o seu negócio. Vai lá nos conhecer, tomar um cafezinho. Marcela Moneta, assessoria e consultoria em licitações. Se você quer crescer a sua empresa, participe de licitações, conte comigo. E se você precisar de produtos de limpeza, contem conosco. A Astrid Higiene Limpeza está na Assis Brasil 2978 em Porto Alegre e temos entrega. Agência Hello, uma agência que... Caiu por cima. Viu? Fala aqui, ó. Essas são as melhores partes. Não, tá gravando, né, Fábio? Tudo. Agência Hello, uma agência que faz a sua marca aparecer no mercado para o cliente em potencial. Então não perca mais tempo, fale conosco e vamos mostrar a sua empresa para o mundo.
Contamos com você até o próximo sábado. Valeu! Tchau! Surtadas na rede vai começar. Vem com a gente pra se empoderar. Família unida, vamos falar. Com alegria, vamos compartilhar. Dicas boas pra te elevar. Novas ideias sempre a chegar. Confiança pra renovar. No sorriso você